Olá, criptomaníacos! Pelo jeito, eu não era o único otimista com relação ao Bitcoin. O mercado em geral estava super alavancado, apostando numa alta, e quando a queda veio, essas pessoas acabaram sendo liquidadas. Foi o recorde histórico de liquidações nos contratos futuros, mais de 10 bilhões de dólares, o que fez com que o preço recuasse a ponto de romper a média móvel de 50 dias para baixo, algo que não acontecia há 6 meses. E agora, será que vem mais queda pela frente? É sobre isso que falaremos logo após a vinheta. O Bitcoin pode ter caído, mas o like aqui no canal não. Então deixa o like, senta o dedo nesse botão de like e se inscreve no canal caso não seja inscrito para não perder novidades sobre o mundo das criptomoedas. Vamos começar aqui falando sobre esse recorde de liquidações. Eu estou gravando aqui com a webcam hoje devido à falta de tempo, então o ângulo é um pouco diferente, a qualidade é um pouco diferente, mas o conteúdo é o que importa. Está aí na tela a matéria da Exame. Após queda e recorde de 10 bilhões de dólares em liquidações, Bitcoin sobe 10%. Na madrugada do último domingo, dia 18, o Bitcoin caiu cerca de 14%, passando de 60 mil para 52 mil dólares em poucos minutos. Foi a maior queda no preço da criptomoeda desde fevereiro. E o movimento provou também a maior onda de liquidações de posições em aberto no mercado de contratos futuros da história do ativo. Ao todo, 10 bilhões de dólares foram liquidados nas principais bolsas de negociação do mundo. As liquidações acontecem em posições alavancadas, ou seja, aquelas em que o investidor toma um empréstimo com a corretora para operar no mercado com um volume de dinheiro maior do que ele possui. Olha o risco do que a gente está falando. A pessoa está tão otimista com a subida de preço do Bitcoin que ela pega dinheiro emprestado da corretora para comprar Bitcoin. Mas na hora que o preço, ao invés de subir, ele desce, a corretora vai cobrar isso do investidor. Você precisa botar mais dinheiro ou vai ser liquidado automaticamente. A corretora te liquida, ela vende os seus ativos para cobrir a sua dívida. Então imaginem, se tem muita gente alavancada no mercado, muita gente que tomou empréstimo junto à corretora para comprar Bitcoin apostando na alta, o preço começa a cair, essas pessoas precisam se desfazer, vender as criptomoedas para cobrir a dívida e isso faz uma força vendedora que afunda mais e mais e mais o mercado e foi isso que a gente viu agora em tamanho recorde, 10 bilhões de dólares de liquidação nesse mercado. Então aqui a matéria fala que a sequência de liquidações acaba acrescentando ainda mais força vendedora ao mercado, pressionando ainda mais os preços para baixo. A pressão vendedora, entretanto, não se sustentou após as liquidações e rapidamente o preço do Bitcoin voltou a subir. Esse é um fator interessante que mostra a força do Bitcoin, porque a tendência nesse momento é uma avalanche, é uma bola de neve que vai jogando o preço cada vez mais para baixo. Mas o Bitcoin, devido a esse ciclo de alta que ele está passando, conseguiu segurar ali nos 52 mil dólares, mais ou menos, não deixando a peteca cair para baixo dos 50 mil dólares, que é um ponto aí psicologicamente importante para o mercado, E aí a gente entrando aqui nesse gráfico aqui da Bybit, a gente percebe como foi algo realmente histórico, Vocês têm aqui nesse gráfico essas barras verdes mostrando a liquidação de quem aposta na alta e a barra vermelha mostrando a liquidação de quem aposta na baixa. E vocês percebem que o recorde anterior estava aqui, nesta barra verde alta aqui, no dia 21 de fevereiro, que já tinha sido uma quantidade de liquidação bem alta, Mas olha esta barra aqui, esta barra que aconteceu ontem, domingo, Olha só o tamanho, a altura dela, como é muito maior do que qualquer coisa que a gente já teve na história. E apesar do forte recuo de preço que a gente vê quando acontecem essas liquidações, note, nesse momento aqui, nessa barra verde alta, olha o preço despencando aqui, essa linha amarela, preço desabou. Depois você tem aqui, outra barra alta nesse momento,
preço desabando aqui em cima, tá vendo? Mesma coisa aqui, ó, barra verde alta, liquidação de quem está em long, né? Em quem aposta em alta, ó, o preço desabando. E aqui também não foi diferente, né? Barra verde lá em cima e a linha amarela do preço desabando. Apesar disso, é algo importante porque faz uma limpeza do mercado. Pessoas que estão excessivamente alavancadas no mercado, apostando numa alta, acabam prejudicando o mercado. Então é bom de vez em quando que ocorra uma limpeza, ou seja, que retire esse excesso de confiança do mercado para que as coisas voltem a um padrão normal. E é isso que a gente vê acontecendo nesse momento. Só que dessa vez aconteceu um rompimento aqui um pouco preocupante, na minha opinião, que foi esse daqui. Esse é o gráfico que você já conhece, o gráfico diário do Bitcoin. Eu mostrei esta linha branca aqui, que é a linha de tendência de alta do preço do Bitcoin, e falei para vocês, se tivermos um rompimento nessa linha aqui, que estava posicionada lá nos 59 mil dólares, a gente deve ver o preço entrar numa faixa entre os 55 mil dólares e 56 mil dólares, justamente onde está posicionada essa linha verde, que é a média móvel de 50 dias. E olha onde a gente foi. Na verdade, a gente rompeu essa linha verde e veio buscar aqui essa faixa dos 51, 52 mil dólares, tá? Mas fechamos sobre a linha verde, como vocês estão vendo aqui no gráfico, percebem? Foi exatamente onde eu falei para vocês, ó, neste fechamento dessa linha verde. E hoje a gente está mais uma vez brigando nesta região da linha verde. Notem pelo retângulo amarelo que é justamente entre os 55 e os 56 mil dólares, como eu falei para vocês. No momento estamos em 56.100 dólares, tá? Justamente a região que eu tinha apontado para vocês. E é um momento de tensão, na minha opinião, porque se a gente começar a fechar abaixo desta linha verde, vai ser preocupante. Este rompimento que a gente viu aqui, né, abaixo da linha verde, foi o primeiro rompimento da média móvel de 50 dias em 6 meses. Eu vou afastar o gráfico aqui para mostrar isso para vocês. Desde essa época aqui, ó, desde esse período aqui, em outubro de 2020, notem, o preço subiu acima da linha verde e nunca foi para baixo, tá? Ele sempre recuava próximo ou encostando na linha verde, como nesse momento aqui, e nesse momento aqui também, mas nunca rompia para baixo da média móvel de 50 dias. Então, este rompimento que a gente viu aqui, mesmo sendo somente o pavio, é o primeiro rompimento dentro de 6 meses, o que é algo negativo com relação ao preço. E é preocupante também porque se a gente pegar os últimos rompimentos, como aconteceu em todas essas setas amarelas aqui, ó, essas duas setas amarelas durante esse ciclo de alta. Note, aqui era março de 2020, né? A partir daí o preço subiu para cima da linha verde, aconteceu um rompimento aqui em junho de 2020, onde é que o preço foi? Foi até a linha branca, que é a média móvel de 100 dias. Depois voltou a subir. Quando rompeu novamente aqui a linha verde para baixo, foi aonde? Mais uma vez buscar a linha branca, que é a média móvel de 100 dias. Se voltarmos lá na alta histórica anterior, lá de 2017, mesma coisa, ó, preço subindo, toda vez que rompia a linha verde, deixa eu botar aqui um zoom maior, toda vez que rompia essa linha verde, notem que buscava a linha branca. Aconteceu aqui, mais uma vez aqui, ó, rompeu a linha verde, foi buscar a região da linha branca, mais uma vez aqui, ó, rompeu a linha verde, foi buscar a linha branca, mais uma vez aqui, rompeu a linha verde, foi buscar a linha branca, que é a média móvel de 100 dias. Então, é um padrão, depois do rompimento da média móvel de 50, buscar a média móvel de 100, que neste momento aqui, vamos dar um zoom para vocês, está posicionada na região dos 48 mil dólares, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, a linha branca está aqui, ó, 48 e pouco, tá? Então, se a gente começa a fechar abaixo aqui da linha verde, é preocupante e eu entendo que a gente vem buscar os 48 mil dólares e mais do que isso. Eu vou tirar aqui essas médias móveis e vou botar somente a média móvel de 50 na cor amarela para facilitar a visualização, tá? Se esse rompimento realmente for confirmado aqui, a gente fechar hoje às 9 horas abaixo dele e os dias sequentes também abaixo dessa linha, o que eu entendo que a gente vai ver é um recuo até essa região aqui, ó, que era a alta lá de janeiro, tá? Posicionado nos 42 mil dólares exatamente. Então, para mim, existe uma tendência de a gente buscar
esta formação, né? Uma queda aqui até este ponto dos 42 mil dólares, passando inclusive ali da média móvel de 100 dos 48. É possível que a gente feche acima dessa região dos 48, mas faça um pavio, como aconteceu aqui, batendo até os 42 mil dólares, que foi a alta do dia 8 de janeiro, tá? Então é uma queda substancial, né? Seria uma queda, vamos pegar aqui a régua para a gente medir, seria uma queda aqui, ó, de mais ou menos 35%, tá? Dentro dos padrões de queda durante o ciclo de alta, mas não deixa de ser uma queda grande aqui de preço para o Bitcoin. Então é importante para a gente fechar acima desta linha agora amarela, né, que é a média móvel de 50 dias. No momento, estamos abaixo dela, tá? São aqui 7h20 da noite, quando eu estou gravando isso, e a gente faz o fechamento do dia às 9 horas. Não quer dizer que a gente fechar uma vez aqui abaixo dessa linha, que a gente vai ter esse problema, mas fechamentos sequentes abaixo dessa linha representam aí uma fraqueza para o Bitcoin e, na minha opinião, uma tendência de queda até aqui a região abaixo dos 50 mil dólares, tá? Entre os 48 e os 42 mil dólares. Eu vou esperar, então, o fechamento de hoje, o fechamento de amanhã também, provavelmente. Se não recuperar rapidamente acima da média móvel de 50 dias, eu vou me posicionar vendido nesse momento, aguardando uma queda maior para recomprar parte dos meus Bitcoins. Caso o preço comece a se recuperar, a gente tem uma forte resistência posicionada justamente aqui onde passa essa linha de tendência branca, tá? No momento aqui, ao redor dos 59 mil dólares. Então, aqui na região 59, 60 mil dólares, agora é uma resistência muito forte, difícil do preço romper e seria muito positivo um rompimento. Se o Bitcoin começar a fechar acima dos 59 ou 60 mil dólares, ufa, retomamos aqui o caminho otimista, o caminho em busca de novas altas históricas. No momento, não é isso que está aqui no gráfico, tá? No momento é preocupante porque ainda estamos abaixo desta média móvel de 50 dias. Fiquem atentos a isso. Eu estou me posicionando aqui, esperando esses fechamentos para ver se eu vendo parte dos Bitcoins. Afastando um pouco o gráfico, fica evidente o motivo da preocupação com o rompimento desse suporte, dessa linha amarela que é a média móvel de 50 dias. Notem aí, nós temos 6 meses na tela e percebam que o Bitcoin ele respeita muito a média móvel de 50 dias ao longo dessa subida, né? Ele sempre tem um recuo, encosta aqui próximo à região dessa linha amarela, ou encosta exatamente nela, como aconteceu aqui em final de janeiro e aqui também no final de março, mas não rompe para baixo. Então o rompimento aqui é um motivo de preocupação e eu espero que a gente tenha uma rápida recuperação para cima dessa linha amarela, que caso não aconteça, como eu falei para vocês, eu vou ficar de lado um pouquinho, né? Vou tirar um pouco dos meus Bitcoins do mercado, tentando recomprar num valor abaixo. E segundo essa matéria da CoinDesk, os responsáveis por essa queda foram os asiáticos. Foi o mercado asiático que soltou a mão ali na venda de Bitcoin, enquanto, por outro lado, o mercado americano comprou essa queda, comprou o fundo, mostrando que os investidores institucionais estão com fome de Bitcoin. Então, assim, no gráfico vocês percebem muito isso, né? Existiu ali uma grande diferença de preço entre as corretoras asiáticas, como a Binance, por exemplo, e as corretoras americanas. E aqui nesse gráfico vocês veem esse grande salto verde aqui, que mostra a diferença entre a cotação do Bitcoin no mercado americano e no mercado asiático, que chegou a uma diferença de cerca de 3%, como vocês estão vendo aqui, tá? Então existia uma diferença muito grande, isso é muito grande para o Bitcoin, tá? Geralmente a margem de diferença é menos de 1% entre as corretoras, e aí, devido a essa diferença de mentalidade, né, os asiáticos negativos e os americanos institucionais muito positivos, a gente viu isso acontecendo. Eu já levantei isso várias vezes aqui, falando sobre as compras da MicroStrategy, por exemplo. Sempre que cai o valor do Bitcoin acima de 5%, a gente vê empresas comprando Bitcoin e parece que o mesmo está acontecendo nesse momento, tá? Portanto, parece que a gente está num mercado bem diferente daquele de 2017, quando não existiam
empresas fazendo essa proteção no preço, né? Segurando o preço do ativo. Caía com tudo porque era uma bola de neve. E agora não. Agora quando cai, tem bilhões entrando no mercado com essas empresas aproveitando aí para fazer uma feira, né? Comprar o Bitcoin num valor abaixo, mesmo com os asiáticos ali querendo vender. Então é algo interessante, algo novo. E falando em asiáticos, a gente viu essa notícia aqui para fechar o vídeo de hoje. China muda o tom e chama Bitcoin de investimento alternativo. O Banco Central da China agora considera o Bitcoin uma alternativa de investimento, marcando uma mudança significativa no tom do país após 4 anos de repressão ao mercado de criptomoedas. Disse aqui o vice-presidente do Banco Central chinês. Acreditamos que os criptoativos devem desempenhar um papel importante no futuro, como uma ferramenta de investimento ou como um investimento alternativo. Muitos países, incluindo a China, também o estão analisando como uma ferramenta de investimento. E mais do que isso, a conhecida jornalista chinesa Colin Wu revelou a informação afirmando que esta é a primeira vez que a China reconhece o valor das criptomoedas. Mas não é assim também um grande reconhecimento, né? Olha o que o vice-presidente falou. Acreditamos que o Bitcoin e stablecoins são ativos criptografados. São opções de investimento, não uma moeda em si. É um investimento alternativo, não uma moeda. Então, os chineses não entendem que o Bitcoin é uma moeda. Eles entendem que é um investimento diferente aí, uma coisa nova, uma coisa tecnológica, mas apesar disso já é um avanço eles entenderem isso como um investimento. Talvez a mudança de postura esteja ligada a um plano B. A China tem a moeda digital estatal, o Yuan digital, que eles estão lançando agora. E caso isso não funcione, é melhor para eles terem o Bitcoin como alternativa do que o dólar. Então, talvez seja somente um plano B chinês. De qualquer forma, é uma matéria interessante porque dá uma animada nos asiáticos que foram aí os principais responsáveis por essa queda, como a gente viu na matéria da CoinDesk. Enfim, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que a gente tenha boas notícias e que o preço do Bitcoin se mantenha acima da média móvel de 50 dias. Se não acontecer, a gente pode ter mais queda no curto prazo, mas no longo prazo eu permaneço otimista, tá? Qualquer correção, na minha opinião, é somente temporária, mais alta vem por aí. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like. Muito obrigado e até a próxima. Cansado do seu banco? Conheça o Alter, muito mais que uma conta digital. A primeira criptoconta do Brasil. A experiência cripto de todo mundo começa aqui. Links na descrição.